Bem-vindos! Vou fazer a live com a Luciene, ela está entrando. Vamos ver aqui. Ela vai falar um pouco sobre o processo dela de mentoria. Luciene, onde está você? Deixa eu ver aqui se ela está entrando. Seja bem-vinda, vamos lá! Sejam bem-vindas! Deixa eu convidar aqui, só um minutinho, que eu vou te convidar. Pronto. Patrícia, tudo bem? Pronto! Oi, Oi, eu não estou vendo você. Você está me vendo? agora foi. Agora sim! Que ótimo! Seja É a bem-vinda. primeira vez que eu tô fazendo daqui, né, desse cantinho. Eu não sei como é que tá aí na tela, mas vamos lá. Vamos lá, já deu certo, A Luciana. luz tá Você boa? está me vendo, tá ótimo. A minha tá boa? Tá Acho que vai sim. tá boa, né? Tá bem, bem. Boa noite. Boa noite. Quem mais está aí? Vamos ver. Deixa eu ver. A Patrícia está aí. Patrícia, vamos ver. O pessoal vai entrando aí. Vai mandando, Luciene. Eu vou mandar para algumas pessoas aqui, tá? Hum, Deixa eu só mandar aqui para a gente começar. só Vou compartilhar, né? compartilhar. Você vai. Deixa eu ver aqui. Eu estou chamando, que aí a gente já já pede para o pessoal chegar aqui. Pronto. Pronto, já mandei aqui para um grupinho. Aí durante a live eu vou mandando. Uhum. Vamos lá. Pronto, mandou Já aí? A mandei gente aqui vai também para chamando. algum. É aquele movimento, né? É o movimento que a gente vai falar da ação aqui. A ação Para tudo tem sua primeira vez, né? Não, eu falo assim, que a ação é fundamental no processo. A gente já está aqui fazendo o nosso trabalho. Gente, isso daqui já começou aqui. Deixa eu mandar para algumas pessoas também. Mandar aqui para. É assim, a gente vai para dizer que tem que ser dessa forma. Convidar. Seja bem-vinda, Jaque. A Jaque está aí também. Tá Ah, pronta? já enviei aqui para algumas pessoas. Vou falar um pouco sobre o propósito dessa live. Sim. Eu estava querendo agora, eu vou começar a fazer uma série de lives para convidar pessoas que passaram pelo processo de mentoria. E eu convidei a Luciene para falar um pouco sobre o processo dela da mentoria e sobre o trabalho dela. Porque a mentoria foi assim, ela tomou uma decisão porque ela precisava olhar para o financeiro até para seguir o que ela quer fazer, né? O propósito, o que ela quer fazer de continuidade, que ela já tem um trabalho lindo, mas a gente sempre pode fazer um pouco mais. E a Luciene aí eu convidei para ela falar um pouco. Então, Luciene, eu quero que você fale, se apresente, que eu acho que é você, né? Nada melhor que você se apresentar e também comentar o porquê que você escolheu fazer essa mentoria, principalmente o despertar da consciência financeira, o que te chamou a atenção. Então, agora a palavra é sua. Que ótimo. Boa noite. Já que sorte nós temos, né? É! Já que tá falando que sorte é minha, que sorte é nossa. Sim, sim. Então, gente, é que eu sou massoterapeuta, já trabalho com esse trabalho de autodesenvolvimento e tudo que, assim, eu busco esse conhecimento, eu tento, dentro do meu trabalho, já colocar ali em prática, né? Então, assim, e isso já tem há 12, 13 anos, eu já estou nesse processo mais de voltar, pegar tudo que eu aprendi e colocar dentro dali do meu trabalho, né? Colocar na prática mesmo, né? Nos meus atendimentos. Apesar de ser massoterapeuta, uma das coisas que eu observei bastante é que os meus clientes, eles ficam ficavam, né? Sempre conversando durante a sessão. Então, eu percebi que eles aproveitavam o momento da sessão para ficar ali papeando. O que eu entendi? Que eles queriam informação, porque eu sempre perguntava, Lu, e aí? Porque eles me viam sempre divulgando as minhas imersões,
os meus retiros, e sempre que ele chegava eu estava de uma forma diferente, né? Então, o que que aconteceu? Gente, foram muitos processos, mas muitos mesmo. Mas o último, esse processo de que eu tinha que olhar para o financeiro, há mais ou menos uns 3, 4 anos, eu já tinha chegado isso para mim. Só que naquele momento ali eu não dei prioridade. E aí a vida continuou, e mais uma vez, né, ano passado, com muitas coisas já mais organizadas, chegou o momento que eu parei, eu já estava na aliança, né, a aliança divergente aí com o Elton. Foi lá que eu conheci a Dani. E na virada do ano, o Elton soltou um vídeo que ele falou assim, gente, o ano está se iniciando. E o que que você vai fazer, né? Olha para sua vida, olha para o que você já está fazendo. E assim, aqui dentro da aliança, ali dentro do nosso grupo, já tem gente que está na frente. Já temos pessoas que já tem algo que, tipo assim, é, vai ser útil, já vai te ajudar, né? E aí eu falei, já vinha resistindo ao financeiro, ó, eu tinha bastante tempo. E aí eu falei, gente, a minha anfitriã. Qual é a minha maior angústia hoje? É o financeiro. Tudo que eu não sabia separar a empresa, a clínica, o meu trabalho, o CNPJ do meu CPF. Tudo misturado. E era aquela sensação, né, Luciane, que você trouxe da dor. Gente, eu estou trabalhando, mas eu não sei o que está acontecendo. Conta um pouco sobre essa parte. Então, assim, quando eu quis. Porque que acontece? Cada momento da vida, a gente precisa olhar para uma área da sua vida. Naquele momento, quando eu parei, eu falei assim: agora eu vou cuidar da minha saúde, já estava cuidando da minha saúde e do financeiro. Porque, assim, foi muito complicado. Eu via eu percebia que eu ganhava bem, mas eu nunca tinha pegado nem uma planilha para saber de fato quanto que eu ganhava. Eu só sabia que tudo que entrava eu podia gastar. E assim, olhar para isso, sabe quando você fala, depois eu olho, o importante é que eu estou conseguindo pagar as contas. E não era isso, não era. Então, assim, eu acho que era esse meu lado que não queria, né? Acho que a minha criança, né, Dani, não É, queria e, desapegar disso. Então, o que que aconteceu? Eu falei assim, eu já tinha que ter olhado isso há uns 3, 4 anos atrás e falei assim, não dá mais. Agora eu vou ter que, né, botar a adulta aqui para gerenciar isso. E foi quando eu pedi. Eu tive primeiro, né, o que aceitar, tive que admitir que eu não dava conta sozinha e que eu precisava de e é ajuda, desafiador, né, né? esse lugar, né, que eu não dou conta só. Porque como eu tinha aquela coisa de me achar sempre sozinha, que eu dava conta e tal, então gerir a empresa, né, e a minha vida, eu resolvo tudo, faço tudo. Então não era bem assim, né? Então foi quando eu falei assim, não, eu preciso de ajuda. Então eu queria colocar ordem na Na desordem. desordem. Aprendi isso com você, né, Dani? E tem um ponto aqui que me chamou a atenção, que é o seguinte, que eu falo muito. Até um determinado ponto, a gente até que dá conta sozinha. Mas quando você estava pensando assim, no crescimento, você está fazendo uma integração do trabalho, vai criar, que depois você vai falar um pouco sobre os seus produtos que você está criando. Então você chegou no ponto que você fala, para crescer, é bom organizar para sustentar, porque o que, que acontece? Geralmente os empreendedores eles vão, chega no ponto que eles acabam de alguma forma, eles acabam crescendo, mas às vezes eles caem para quê? Para organizar, porque assim não vai sustentar o crescimento da forma que está indo. Então, o melhor cenário é aquele que você começa, opa, vou começar a crescer, então eu preciso olhar para isso, organizar para crescer de uma forma sustentável.
E eu quero um pouco que você fale sobre essa questão do que eu falei, como que era a sua relação com o dinheiro, tá? Porque eu acho que como que era a sua relação e o que que esse processo te ajudou. Você já falou um pouco da separação, mas como que era essa relação? Porque o dinheiro, o que eu falo sempre, tem uma relação. E a gente tem, eu trago, né, que são aqueles perfis, o agradador, o sabotador, o acumulador e o consciente. Então eu quero que você fale um pouco, porque é uma relação, né? As pessoas não encaram. Por isso que eu falo, gente, a partir do momento que você olha aqui, ó, tem que tratar aqui como um amigo. Porque se você não trata dessa forma, ele acaba indo embora e ele acaba se distanciando. Eu brinco assim, que é um amigo que se você não olha, não cuida, acaba tendo um distanciamento. Conta um pouco como que era essa relação. A minha relação com o dinheiro era eu olhava para as minhas dívidas e falava assim, tá dando para pagar, né? E aí eu falei assim, não. E aí isso me deixava muito ansiosa porque eu sempre tinha que trabalhar durante o mês para pagar conta do mês seguinte. Então, assim, se fosse um mês um pouco mais difícil, eu já ficava desesperada, né? Então, isso não me trazia paz nem para, assim, para produzir, né? Porque o meu trabalho também é com energia. Então, assim, esse ciclo era sofrido, eu posso falar dessa forma. Era sofrido, era angustiante, era indeciso, enfim, eu percebi que eu tinha que acabar com isso e, assim, e admitindo, né, que eu tinha, porque a gente foi mudando de perfil, né, Dani? É, é. Então eu tinha, sim, durante ali a análise, eu percebi que eu tinha muito o perfil agradador. A Dani vai explicar um pouco mais sobre isso, mas foi a nossa primeira fase. Quando eu realmente admiti, percebi que sozinha eu não iria conseguir, eu falei assim, agora eu preciso de ajuda. E quando na nossa primeira encontro, eu já me deparei ali com o meu cartão de crédito, né? Vamos separar tudo isso Vamos daqui, separar. Luciene. Aí eu perguntei assim, que gasto é esse? Opa, vamos olhar aí para o agradador, porque eu falo. 70% praticamente do que eu ganhava estava tudo no meu cartão de crédito. E é interessante, né? É uma coisa que a gente vê, porque na hora de mapear o dinheiro, dá para observar para onde está indo e se é um perfil agradador, tá doando, Aí eu perguntava, o que, que é isso? Opa, não sei, não me lembro, né? Tinha algumas coisas que você nem lembrava. Aí a gente ia lá para checar. E, Luciene, me veio aqui o que que mais. Por que que você adiou tanto esse processo de olhar para o financeiro? Você tinha receio de quê? Qual era o seu maior medo em Porque a Luciene, só para vocês entenderem, a Luciene cuidou da saúde, a Luciene, toda essa parte energética, ela já fez várias formações. Então, assim, não é uma pessoa de caminhada no autoconhecimento, não é? O que que demorou tanto? Por que que você demorou tanto para tomar essa decisão de olhar? Que medo que tinha? Você achava que não ia dar conta de quê? Na verdade, assim, eu tive que olhar para as crenças, né? E aí, dentro da minha terapia, na minha análise, a gente já tinha chegado nesse momento ali do medo do crescimento. E aí, por trás do medo do crescimento, tinha várias coisas envolvidas. Uma dessas coisas era como eu lidava com o dinheiro. Por que que eu não tinha essa organização? Se eu organizasse, se eu tivesse isso tudo estruturadinho, arrumadinho, como hoje está sendo, quais seriam os ganhos que eu teria? Que eu já estou começando a ter frutos disso. Então, por trás disso também tinha esse não merecimento, esse medo de crescer. Então, assim, as minhas crenças de escassez eram muito enraizadas.
sim. eram muito fortes. Tanto é que nas primeiras sessões, a Dani teve que fazer um processo de limpeza, usando Foi. ali o Teta, É, né, Dani? teta. Porque assim, estava muito difícil. Eu mesmo não queria entregar. Eu às vezes olhava para coisas assim e falava assim: ah, não, isso aqui não tem nada a Isso ver, aí eu vou não. deixar para ver depois, né? Aí, Isso aqui deixa para ver depois. Uma delas foi a questão de relacionamento. Falei, não, Dani, deixa isso daqui, depois eu vejo. Aí a Dani, Luciene, você sabe que uma hora você vai ter que olhar para aí isso. já trouxe, né? A Eu, vida. ah, tá, mas depois eu olho. Agora vamos focar no meu dinheiro. E é interessante porque, só para vocês entenderem, tem 4 perfis, né, no método, que é o agradador, que a gente fala que o dinheiro vai para o outro, existe para o outro. Existe o acumulador, que o dinheiro é para ficar parado. Existe o sabotador, que o dinheiro é para quem merece. Acaba a pessoa se sabotando tanto, até num processo. Aí a pessoa de vaga de emprego, a pessoa, eu não mereço, eu não mereço. Aí quem acha que é merecedor vai lá e consegue a vaga. E também tem o consciente que o dinheiro é a serviço de um propósito, existe para um propósito. E a Luciene é muito interessante porque a Luciene ela foi passando, né? Durante o processo, ela era o perfil mais agradador. Aí depois você ficou um pouco acumulador, né? Você ficou com receio, né, Luciene, de gastar. Ela ficou. Aí eu falei, calma, Luciene, você pode separar uma parte. Aí a gente começou a ver lá o separar um recurso para ela poder gastar, porque senão ela ia para o extremo, que é o acumular. Só que não pode ir, porque a gente está aqui também para usufruir. Ela faz ainda algumas formações, senão ela ia ficar na escassez e não querer gastar para mais nada. E até para ela se arrumar, ela está passando por um processo de crescimento também, né? Comprar alguma coisa para ela, então ela estava indo para esse lugar. Aí a gente foi ajustando, aí teve o sabotador também, que No foi. começo foi bem, eu fui bem radical, não foi, Dani? Eu falei, Dani, enquanto eu não pagar É, esse cartão de crédito, enquanto eu não pagar todas essas dívidas, eu não compro um e aí palitinho. e avaliando com ela, ela foi bem radical. Eu falei, ok, eu vou concordar, porque era o processo dela. E processo, gente, a gente não pode brigar, era o que ela sentia. E Mas aí, foi porque eu fiquei muito traumatizada com o que eu me deparei. sim, Quando eu percebi que, vamos chutar aqui, se eu ganhava 10 mil, 3 mil ali era de contas necessárias, nananana. Gente, 7 mil, 70% do meu trabalho era só no cartão de crédito. Então eu vivia para pagar e o conta, vivia. agradador estava ali, né? O agradador Não, tá... e o pior, não tinha ali as minhas mentorias, os meus investimentos de autoconhecimento, cursos, tinha bastante coisa assim. Foi o que ai, ainda bem que não era só, né? Mas tinha muito o perfil agradador que eu vivia comprando para os outros, comprando para agradar, sabe? Não. Aí o dinheiro foi. Aí depois ela foi. Aí durante o processo teve o sabotador também, né? Porque o que que acontece? Como ela tinha medo do sucesso, tinha do crescimento, então na hora que a gente estava trabalhando isso, veio também à tona também um pouco essa questão, né, Luciene? E Sim. ela deu conta, ela ficou nesse processo. E Luciene, o que mais assim, se você pudesse falar, o que mais que esse processo te trouxe, assim, que você sentiu de resultado nele, assim, em termos de, Dani, foi o colocar ordem na desordem? Foi o quê? O que que você teve que também, você teve algumas conversas durante o processo, então tudo foi acontecendo, porque as pessoas acham que é simplesmente olhar para o financeiro e ir lá ver planilha. Tá me ouvindo? Tá. Uhum. Então não é sobre isso. O que mais te impactou, o que mais te trouxe assim que você falou, poxa, isso daqui realmente Uhum. me tocou? O que foi? Primeiro, depois que eu coloquei a ordem na desordem, né, que eu quitei as dívidas, que eu consegui realmente ver onde que estava o meu dinheiro, enfim. O que mais me impactou foi assim, não tenho dívida
foi uma sensação de liberdade. Liberdade e paz. Uma paz para que eu pudesse colocar essa energia em outro lugar. Uma paz para que eu pudesse produzir, para que eu pudesse realmente trabalhar para o meu crescimento. Que Sim. lembra que lá atrás eu tinha esse medo? Então, assim, quando eu quitei as dívidas, eu percebi o quanto que eu tinha essa liberdade, que eu tinha, inclusive, né, o dinheiro sobrava para que eu Agora investisse. conta aquela que o dinheiro apareceu na sua conta lá. Uma conta que você achava. Conta essa, só para você. Ai, gente, É. basta mexer com o dinheiro que o negócio acontece, né? Apareceu dívida, mas apareceu dinheiro na minha conta também, porque tudo acontece. É, eu tinha uma conta anterior a essa aqui, essa que eu fiz depois que eu comecei a botar a ordem, né? Que eu tranquei, eu fechei a conta. Só que por Pix, eu não sabia. Se alguém fizer um Pix na sua conta, o dinheiro entra lá. E aí, eu não sei como, eu já tinha trocado a senha, a chave, né? Passado para que eu uso hoje, mas alguns clientes conseguiram fazer Pix nessa outra conta lá. Ela Acho que achava estava salvo, um ela achava negócio assim. Só que quando eu tranquei, né? Fechei a conta, eu também excluí o aplicativo. E aí teve um dia, logo quando a gente começou esse processo, me passaram uma mensagem no WhatsApp, o banco, né? Falando que me oferecendo um cartão lá, alguma coisa. E aí eu falei assim, não, eu não tenho, essa conta não está ativa, tá? Ele falou, Luciane, sou seu gerente, sua conta está ativa sim. Só que a gente fica com medo de golpe, né? Tudo ali é golpe e tal, enfim. E foi na época que esses golpes estavam bem. Aí eu falei, sabe de uma coisa? Aí não falei mais com o gerente, não respondi ele ali mais no WhatsApp, na mensagem. Abri o aplicativo, baixei o, o aplicativo de novo. Quando eu entrei, tinha exatamente o dinheiro da minha mentoria com a Dani, de pagar a Dani. Vocês estão entendendo, gente, como que é? Ela estava recebendo o pagamento que a cliente estava pagando. Ela não estava conferindo se ela recebia ou não dessa cliente. Eu acho que era uma cliente específica, né? É, eu falei, Dani, eu não sei se eu fico feliz ou se eu choro, com a alegria de ter encontrado meu dinheiro ou com a, 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 a- o julgamento, né? Meu Deus, como que eu fiz isso com o meu dinheiro? Olha o que eu faço comigo, Dani, olha. É Dani, isso. calma. Mas as coisas foram acontecendo, né? E essa questão do o que você precisou fazer que mais te, vamos dizer, sabe aquele lugar que te trouxe mais incômodo? Se você quiser compartilhar, o que mais te trouxe um incômodo que você precisou fazer para resolver isso? O que mais me incomodou foi porque, como eu tinha o perfil agradador, e a minha linguagem estava muito voltada para compra, né? Então, assim, qualquer festa, qualquer data comemorativa, tudo eu comprava presente para todo mundo, sabe? Eu fazia muito isso. O meu era compra, era material. E aí, quando eu aprendi a dizer não, não para as pessoas, né? Mas para mim, que queria agradar. Falei, segura, segura. Isso foi muito desafiador. Muito, porque eu ficava com duas eus ali, né? Falando, uma querendo comprar, outra não, uma cuidando, outra. E uma Foi coisa que a gente uma precisa guerra. saber, que a gente não precisa necessariamente cortar, pode reduzir, pode dar uma lembrança. Não, é isso, é fazer escolhas na hora de dar um presente, é mudar um pouco a forma que faz esse processo. Mas até eu quitar tudo e resolver tudo, A eu não queria Luciene, ir para a próxima. naquele, ela acabou indo para o acumulador, gente. Então, gente, ela passou por todos os processos. Durante o processo do agradador, ela foi para o acumulador, e isso muito rápido.
E a Luciene, ela fez o dever de casa direitinho. Sim. Sabe aquela pessoa? Aplicada mesmo. Aplicada mesmo. Só que ela só ficou resistente quando eu falava da questão das conversas, lá de relacionamento. Ela falou: não, isso aqui depois. Aí o que acontece? Como ela estava aplicada e como ela estava fazendo o que ela precisa, ela estava acelerando. Aí o que já que está acelerando, vamos lá, vou mandar mais uma coisa. Aí ela teve que resolver o que precisava resolver. Assim, ela foi determinada mesmo. Foi uma determinação, né, Luciene, bem. E eu até durante o processo, calma, não acumula, usufrui um pouquinho. Porque o que acontece, gente? Quando a gente é muito radical, qual é a tendência do processo? É a pessoa querer acumular, aí depois ela chuta o balde. Ela fica cansada, ela não compra nada para ela, aí ela vai para o lugar de querer chutar o balde e voltar ao perfil anterior. Então eu fiquei muito, mas ela conseguiu ajustar. Até que você se deu um presente também. Não foi no seu aniversário que você se Quando deu um eu me presente? liberei lá das dívidas, agora eu falei, Dani, agora eu vou me permitir. Eu vou viajar no meu aniversário, Ela se deu um presente. vou curtir um pouco a natureza, vou para um retiro, que é uma delícia, aquilo lá é um paraíso. Foi. Tô doida para ir de novo. Isso que eu queria falar, porque aí quando ela falou assim, não, agora eu vou olhar, e ela se deu de presente de aniversário. Então, tudo aconteceu nesse processo. Mas a escolha já foi diferente, né, Dani? Não foi um presente onde eu iria estar viajando, eu iria estar numa imersão, né? Que foi um retiro de yoga que eu fui no Spa da Maria Bonita, que é maravilhoso. E eu estava lá, eu estava cuidando da saúde, né? A física, e todo o spa tem toda essa estrutura, o mental, o espiritual. Então foi uma escolha inteligente, já baseada ali quando a gente está fazendo o processo das compras, a gente está voltando para as compras, a gente fala o que é necessário, né? Eu realmente preciso, tem as perguntas que a gente faz, né? E aí, esse primeiro brinde aí, essa primeira abertura de permissão, parece, meu aniversário, né? Vocês estão entendendo? Da agradadora, ela foi para. Olha que interessante, ela foi para a acumuladora, se sabotou um pouco durante o processo, que faz parte, e aí ela começou a ir. O dinheiro precisa de propósito. E como ela trabalha com essa parte de massagem, energia, ela se deu um presente no aniversário dela. Então, aí aquela questão de não está usufruindo, ela acabou usufruindo para algo que realmente era importante para ela, que prioritário. Então ela conseguiu ir para esse lugar. Luciene, o que te trouxe mais consciência? E também eu quero que você fale também, porque a Luciene, ela não olhou, só a gente foi do método e ela durante esse processo ela já começou a criar os produtos dela, a mentoria dela. Então assim, já foi muito avanço, foi tudo muita coisa acontecendo. Então eu quero que você fale qual foi a consciência mesmo que você teve como método ao despertar da consciência financeira e fala um pouco dessa questão do seu projeto, porque você queria sair. A Luciene, ela trabalha muito hoje com o físico, né? Ela tem o espaço, eu quero que você fale do seu espaço e também ela está indo para o online, gente. Conta um pouquinho para falar. Foi muita coisa acontecendo, vai, fala. Vamos dizer que ali mais ou menos, eu acho que tava faltando um pouquinho, né, Dani, para a gente terminar a nossa mentoria individual. A gente já estava na fase de o que eu vou fazer, né, para aumentar né, a entrada aqui, né, de onde que vai ver. Foi a roda do dinheiro, Dani? Foi na roda? Não, foi a roda do dinheiro, não foi o foco na solução. A Patrícia está perguntando aqui, a Patrícia já fez o foco na solução. Qual foi o momento mais difícil, mais difícil para reconhecer? Luciane, eu quero que você responda essa pergunta da Esse, Patrícia. esse foi o mais difícil. Eu vi a pergunta dela aqui, por isso que eu já lembrei disso.
Me De fala. responder, a gente já estava ali no foco na solução. Foco E na... aí, como eu tinha muito essa questão do não merecimento ainda, porque que acontece? Não é só o fato de saber. Saber eu já sabia. Eu já cheguei dentro de sessões de análise falando assim, mas terapeuta, eu já sei disso. Mas eu não percebia quando que, de fato, aquilo ali estava fazendo parte do meu dia a dia, nas minhas escolhas, enfim. E no momento que a gente foi para o foco na solução, que aí a gente começou a estruturar ali a esteira de produtos, o que eu podia fazer, né? Qual seria o próximo passo, qual um produto que eu criasse que não dependesse só do meu físico, né, Dani? É. Aí foi que o bicho pegou, porque aí eu travei, E aí sabotou, gente. Aí, olha que interessante. sabotei de Aí novo. veio o sabotador. Vocês estão entendendo? A Patrícia já fez o sabotador, a Jaque, a sabotador. O Foco na Solução é um projeto muito. Um processo bem forte. Foi aí que ela aí conta. O momento mais difícil foi esse, Patrícia, né? Que sabotou um pouco o. Assim, primeiro foi aprender a dizer não, tanto para as pessoas quanto para mim mesma, né? Perceber, foi um olhar de fora. Não era eu, adulta, querendo Você a fazia muitos criança. cursos, né? Você também fazia muitos cursos também, né? Muito, você investiu muito em cursos, né? Sim, sim. Só que no momento, aqui voltando esse momento difícil, quando foi para que eu realmente desse o próximo passo e fosse para ação de fazer com que o dinheiro entrasse, eu travei de novo. E aí, sabe quando você fica assim, nossa, eu já sei, mas não Ela tinha força. gastos, mas na hora da entrada, aí foi aí. Não tinha. Aí eu tive que buscar uma outra ajuda, né, uma outra mentoria que me ajudasse a pegar toda a minha trajetória, todos os cursos que eu já fiz, que façam sentido com esse processo que hoje eu entrego, né? Já temos um nome, eu não vou contar aqui porque eu sou linguagem vamos ter lançamento para isso. Mas assim, quando eu consegui realmente estruturar tudo isso, foi com outra ajuda, uma outra pessoa, uma outra mentora. E aí foi dentro desse processo que eu falei, Dani, preciso pedir ajuda para outra coisa. Né? Então, assim, esse lugar de pedir ajuda é importante. E Porque porque assim, foi eu muito tenho interessante. dificuldade, eu tinha, né? Aí estou passando pelo processo Foi muito também de dificuldade interessante. com tecnologia. É, Se eu quero ir para o digital, como que eu iria fazer isso? sim, foi muito interessante porque a gente fez o foco na solução e eu falei assim para a Luciene: Luciene, eu tenho uma estrutura aqui para te passar, vai preenchendo, não foi que eu te mandei? Na hora que eu mandei ela preencher, aí ela travou, não foi? Foi aí. Aí ela lembrou de uma outra mentora que ela falou: Dani, eu vou procurei e tal. Aí ela foi e conversou, porque era um processo da estrutura toda da mentoria e ia levar tempo. Tanto é que ela está finalizando agora. É um tempo maior. Então, o que ela fez? Ela decidiu separar e focar na mentoria lá para estruturar toda a esteira de produtos. E aí ela continuou lá com o processo comigo para, né, para organizar, para ela parou, separou um tempo, né, Luciene, também. Ela parou enquanto ela estava lá com a outra, com a outra mentora organizando, ela deu umas 3, 4 semanas, aí a gente voltou para finalizar. Foi isso. Teve uma parada porque assim, como o meu produto ele realmente ele não tá só no material, no físico, ele tem a parte toda energética, tem um trabalho ali espiritual também. Então assim, não é chegar e fazer de qualquer É, forma. Então assim, o método dele está vindo todo estruturado, com um passo a passo de autoconhecimento, não é uma coisa assim, igual esses cursos que a gente, essas mentorias que a gente vê por aí, que tipo, aqui, vender ilusão e milagre, isso não existe. Eu falo que assim, eu já tenho muita coisa para fazer com a mentoria que a Dani me passou, né? Já organizei a bagunça toda,
mas tem muita coisa ainda para fazer. Eu ainda estou dentro do processo. Não é achar que eu já sei tudo e agora eu vou fazer. Não, não é assim. Isso mesmo que a gente está fazendo faz parte, né? Do Sim, nosso. do processo até para ela ir alinhando. Olha aí, a Lili entrou aí. Ah, Olha, falando dela, ela entra. olha, ela entrou na hora, tá vendo? E Luciene, agora eu quero que você conte um pouco o futuro que te espera. Ah, Porque assim, foi, ela está migrando do físico para o online. Então conta, porque eu via, a primeira vez que eu vi a Luciene, eu falei, gente, é muito potencial aí. É muito potencial, é ir para o mundo mesmo, é brilhar, e a gente tem que parar. Eu estava falando hoje também com uma cliente que eu estou atendendo lá do Havaí. Eu falando com ela, gente, vamos brilhar, mas é aquele brilho de trazer contribuição para o mundo. E o que, que acontece? Na hora que vai para esses processos, vem os medos, vem, eu vou ultrapassar o teto de alguém da família. Gente, uma coisa que eu falo sempre, eu sou muito clara com isso. Todo mundo tem oportunidade, as pessoas estão vendo a gente se mover. A gente não pode carregar quem ainda não está preparado para ir. A gente dá exemplo, vai mostrando, vai indicando, vai, mas a gente não pode carregar, porque se a gente puxar, é muito pesado. É muito pesado. Eu já tentei puxar muita gente, é pesado demais. E aí o que, que acontece? O nosso processo acaba impactando no nosso processo. E outro ponto, fora que eu sou consteladora também, o dar e receber, quando ele não está em equilíbrio, aí que vira uma bagunça mesmo, porque às vezes a gente quer puxar, tá doando muito, o outro não quer ir, ele vai ficar com raiva porque ele não está preparado ainda. É sobre isso. Então vamos entender que as pessoas estão acompanhando, a gente manda um videozinho, vai mostrando, mas se o outro não quiser, respeite o processo. Eu acho que isso daí é respeito. É respeito, porque senão a gente invade o lugar do outro. Isso é invasão, de você querer puxar, entender, vamos, o outro tá lá. Então, isso é chamado invasão. Aí, quando tem uma invasão, eu falo que dá ruim, né? Vira bagunça. Então, eu quero que você conte um pouco essa dinâmica, esse futuro aí, para fale um pouco do que você vai criar e assim até o processo aí que você comentou e vida que segue. isso. O método ele está chegando assim com uma esteira de produtos assim bem, vai ser bem legal. É como se é uma jornada, sabe, de autoconhecimento. É, vamos dizer que tem uns 10 produtos. Você não vai poder comprar o 10º. Tem uma escala, né? Porque realmente, se você pular alguma etapa, não tem como você entender o próximo passo, né? E assim, a primeira coisa porque está sendo novo para mim também, né? Vai ser minha estreia no digital. Então, assim, eu vou lançar um desafio, né? Para o dia 20. E assim, as pessoas que tiverem, depois a gente vê como faz isso, Dani. Quem tá aqui na live, a gente vai colocar uma condição também especial, né? Sim. Eu vou criar um grupo, essas pessoas vão ser direcionadas para lá, porque aí depois do lançamento, aí é uma outra E história, essa né? é gravada, tá? Para você passar, Ai, compartilhar. que bom. Então, assim, esse produto, ele vem assim, depois, o que que eu fiz? Eu uni todo essa minha jornada, essa quantidade de técnicas e imersões, e eu compilei de um jeitinho meu, né? E aí, a primeira vai ser esse desafio onde a gente vai trabalhar a parte de crenças. Vou dar mais detalhes no dia do lançamento, né? Que eu não vou ficar falando muito aqui, se a Lília me pega, com essa língua toda sem Porque filtro. a Mas assim, é um informação trabalho muito bonito que vai ajudar muitas pessoas a esse despertar da consciência.
Porque hoje todas as áreas estão trabalhando com isso, né? Todas as áreas. Porque, assim, depois que você conquista o que você se encontra, propósito, missão, enfim, dentro da sua área, fala assim, tá, e agora? O que que eu posso fazer para auxiliar o outro, para ajudar o outro? No que eu já dei conta que eu, né, um pouco que eu faço, eu vou estar ajudando, né? Porque eu acho que faz parte, né, do nosso processo de evolução. Então, assim, o método, ele tá vindo aí com esse propósito de, assim, não é só no corpo físico, mas também no energético, no emocional, no mental, e também essa parte mais que a gente foge um pouquinho, né? Mas é o espiritual também. Eu sempre tive um pouco de receio de falar muito de espiritual, porque as pessoas acabam levando para algum fundo religioso, e não é isso, né? E hoje eu já tenho dentro desse desafio, a gente vai ter essa parte onde a gente vai separar, mas é a desconstrução de crenças. E foi assim que eu consegui olhar para dentro de mim e perceber o que que assim, o que que estava me impedindo de dar o próximo passo. Então, assim, tá bonito, tá lindo, vem por esse digital aí com muita força, com muito amor, com muito carinho, de colocar, ensinar para as pessoas, e as pessoas vão chegar aqui para isso, mas assim, mostrar que tem sim aquela luzinha, sabe, lá no fim do túnel, né, Dani? Que a gente não tá sozinho, que a gente consegue, que assim, a gente tem dificuldade, mas sempre tem que olhar para o lado e ver que tem alguém que já está mais à frente que pode te ajudar. Quando que eu ia imaginar que o financeiro ia resolver tanta coisa na minha vida? Não foi só A gente dinheiro. acha que é só a planilha, mas não é. Então, às vezes, uma massagem de você vir aqui, você deitou ali, só o fato de você relaxar, você se sentir dentro de si, vai vir um insight, sabe? Só de você desligar esse mental que tá tão acelerado com tanta coisa acontecendo, só de você se conectar com você, nossa, vai melhorar sono, vai melhorar um monte de coisa. Então, quando eu digo que não é uma coisa, são várias coisas, esse monte de coisas junto. Enfim, tá vindo muita novidade, eu vou apresentar depois, que senão eu vou ficar falando aqui, depois eu vou tomar uns E é puxões de orelha. respeitar o processo, né? É um É lindo demais, gente. tá lindo demais, eu sei disso. E Lindo. foram várias. Quando que você ia imaginar que olhar para o financeiro ia trazer tantas questões, né, que vieram à tona e você criar a sua mentoria durante esse processo todo? E é interessante, só para quem ainda não conhece, o processo é o seguinte: dinheiro precisa de propósito, de direção. Então a gente já começa a olhar para isso, que eu comecei com a Luciene isso, olhando lá quais eram os sonhos dela, propósito. Aí ela começou, opa, e essa sessão é bem desafiadora para quem não tem clareza. Aí às vezes eu até espero. Depois a gente vai mapeia o dinheiro, o que entra, o que sai. Só que não é um simples mapeamento, não é um simples fluxo de caixa, é entender os gastos emocionais, que foi aí que a gente identificou alguns gastos da Luciene, que aí a gente, opa, vamos olhar aqui o agradador, aqui tá gritando, vamos olhar para esse agradador. Depois é entender estratégias para fazer esse dinheiro sobrar, que foi aí que a Luciene entendeu os gastos, aí ela foi muito para a parte dos gastos, reduziu, conseguiu alinhar, tal. Só que aí a gente olhou para a história dela financeira, que aí ela entendeu por que ela repetiu os padrões, da onde vinha toda. Você lembra da linha do tempo financeira? Uhum. Foi para trazer um novo olhar para o dinheiro, que foi aquela sessão do Teta bem profunda, que aí também muitas camadas. E a gente foi para o plano de ação, que foi o foco na solução. Só que é interessante que na hora que a gente começou a olhar para o fazer o dinheiro, para o dinheiro começar mesmo, né? Porque a gente tinha olhado os gastos, ela já reduziu, sobrou.
Mas na hora do vamos olhar para o crescimento, aí que veio, né, mais latente essa questão do medo do sucesso, crescimento, e aí ela começou a olhar para isso. Luciene, parabéns. Olha, essa daí é uma aluna aplicada. Todo mundo assim, fala assim, a Lilian deve estar também vendo. É uma aluna aplicada no processo de olhar para tudo isso. Ela precisou fazer várias conversas de alinhar, porque não é simplesmente trabalhar o financeiro, é alinhar, é o dizer não, é o isso aqui eu não vou fazer, é não emprestar mais cartão, são vários. E, né, eu não emprestar mais cartão. É quando ela falava assim, agora eu não vou emprestar. Aí foi a semana que mais pediram, né? Foi a semana que mais. Foi muito interessante. Foi muito interessante. Ela falou, Dani, justamente quando eu decidi, aconteceu, né, Luciene? É, e assim, para as pessoas entenderem que assim, eu ainda estou no processo. Eu Sim, cheguei na parte onde eu vou começar a fazer, né, criar estratégias de como entrar mais. Mas não é entrar mais para gastar mais, não, é, é para investir mais. é para investir, é para potencializar mais esse crescimento, porque o que que acontece? Que eu acho que é muito comum em terapeuta, que eu já fui assim também, que é assim, eu quero ajudar todo mundo, eu quero ajudar, sabe aquele perfil de ajudar, de ajudar, de ajudar? Só que a gente precisa entender que quem quer expandir, ajudar muita gente, a gente tem um negócio, é uma estrutura. Não é simplesmente ajudar, é uma estrutura. E quem quer crescer, eu nunca me esqueço que uma vez eu fiz um atendimento com o mentor, aí eu falava assim, porque eu amo ajudar. Gente, o meu passado, vocês não sabem, não. Já escrevi artigos sobre pobreza rural, já fiz muito essa questão sobre pobreza, eu tinha muito esse viés. Aí ele falou assim, Dani, vamos crescer, aí você monta o instituto, tá bom? Tá combinado? Mas aí a gente precisa estruturar tudo para você ir para um lugar e depois você vai criando um instituto para te ajudar nessa parte mais de contribuição para a sociedade e tal, cada vez mais. Então foi isso. Aí eu aquietei meu coração e entendi que é assim. E dinheiro é energia, é relação de trocas. E o terapeuta que atende muito com valor, né, cobra um preço muito, muito barato ou atende muito de graça, ele está fazendo. Isso não é legal, porque é uma troca que não está equilibrada. E aí, Uhum. daqui a pouco, ele vai ver um monte de gente com raiva dele, que ele não sabe por quê. É por isso. É porque, vou explicar uma coisa aqui para vocês que eu aprendi muito na minha formação em constelação e tal. Quando a gente não aceita receber, a gente não está dando oportunidade do outro ser um doador. Olha que interessante, quando a gente, não, não preciso, eu faço, gente, quantas vezes eu peguei um telefone e fiquei fazendo sessão assim, sabe, com um, com o outro, terapia pelo WhatsApp e tal. Eu não estou dando oportunidade do outro ser um doador. Então, olha, é isso aí, não estou dando essa oportunidade. Então, eu preciso, inclusive, mesmo quando a gente faz trocas, as trocas eu faço, né? Essas trocas de serviço, tem que ser bem equilibrada. Porque senão, não. E entender também com quem que você vai fazer as trocas. Não é com qualquer pessoa. Porque às vezes, eu quero. E será que aquilo que o outro está ofertando vale a pena para você? Porque às vezes a pessoa fala assim: vamos fazer uma troca? Aí a pessoa que é muito doadora, eu aceito. Só que aquilo que o outro vai oferecer para ela não faz muito sentido, gente. Então, até nisso precisa ter muito cuidado, porque senão vai ser a boazinha, né? Não ajudo todo mundo. E aí, quando a gente está se ferrando, a gente não sabe por quê. É por conta disso. Que a vida é justa, né? A vida é justa dos dois lados. Tá bom? Quem que falaram? Ele pode falar, Lu. A Lília falou aqui também, né, sem contar, né, que quando o outro se resume a receber só de graça, né? É.
e né, no ritmo da potência da criação, É, né? Isso, você sabia que, assim, foi uma das coisas dentro do processo também que eu tive que desenvolver. Ai, porque é muita coisa. Outra coisa que eu lembrei aqui, aprender a cobrar. se aprendeu também. Olha, para aumentar mesmo, para chegar ali no valor justo do que era a minha sessão, eu fiz uma comparação assim de preços na minha área e tal, rarará, só que eu não concordava com aquele valor. Eu achava que eu entregava muito. Eu acho que eu entrego muito, e É, inclusive está muito barato. Eu acho que tá barato para o que eu entrego, né? Então, assim, como que eu fiz essa pesquisa? Eu fui aos lugares aqui próximos a mim e eu fui receber, fui como cliente. Eu falei, gente, eu entrego muito. O sim. meu tá barato. Foi quando eu aumentei. Mas aumentei com, sabe aquela sensação de culpa? Falei, não. E dentro do processo, eu mesmo fui afirmando para mim. Eu falei, quando eu falar, olha, gente, então a partir de tal dia o valor é tanto, é isso aqui. E eu senti aquele desconforto. Aí o cliente, você já está aumentando, não sei o quê. Segunda vez que você está aumentando, porque eu já tinha aumentado no início do ano, né? Aí eu falei, então, mas é porque tá muito. Eu não estava sabendo fazer calcular o preço, os custos que eu tenho de manter um espaço físico, tal, barará. E aí eu cheguei nesse valor, menos que isso eu não posso cobrar. E aí a pessoa, então tá bom, vê se não vai aumentar de novo esse ano, hein? Eu falei, se eu precisar, eu vou aumentar, mas assim, com firmeza, sabe? Mas por que que eu fiz isso? Antes, lá atrás, eu entendo o medo que eu tinha. O medo de perder cliente, a concorrência, não sei, e hoje eu não tenho mais isso. Sabe? Você Eu descobri esse valor, esse né? valor. Esse meu poder. Depois que eu peguei, olha, depois que. Ai, meu Deus. É, por que que eu não fiz antes? Porque você Por que que eu não fiz isso agora. antes? Não, mas eu falo que não existe atraso. Não existe atraso. Você fez justamente no momento que era para fazer. Mas isso é interessante, você fez no momento, mas a gente precisa ficar sempre atenta a não se sabotar. Porque cada movimento que a gente faz tem um sabotador aí. Agora foi muito. Agora que eu lembrei, você passou por todas as etapas, por todos os perfis. Interessante, né? Num curto período de tempo, você foi do agradador para o acumulador, para o sabotador, e agora está consciente. Agora está cobrando, está direcionando o recurso para algo que realmente faz sentido para a sua vida, para o que você Uhum. precisa, e despertou, e continuar. Eu falo assim, que não tem aquele vigiar e orar, é sempre, é estar sempre vigiando e entendendo que realmente não dá para. Eu falo, eu não gosto da palavra assim de ficar em estado de alerta, eu não gosto, mas consciente. Cada passo que a gente dá é consciente, é fazer perguntas, né? Quem é do Axis, fazer sempre a pergunta Uhum. para as oportunidades, o que pode fazer para gerar mais, aumentar o fluxo de dinheiro. Então, fazer perguntas, abrir, ir para aquele Uhum. lugar de se perceber. Eu tenho aqui, gente, um monte de papel aqui, umas perguntas aqui, que eu deixo aqui no meu computador, porque aí eu olho, faço, me conecto, tudo à mão. Tem os livros aqui que eu mais leio. Aqui, saindo, ó, esse aqui, para vocês terem uma ideia, para ensinar os clientes. Dá para sair das dívidas com alegria. Então, é tudo isso, porque a gente precisa entender que dá outra coisa, energia. Mesmo a pessoa que está pelo processo, não adianta se ela tiver endividada e toda tristezinha, não é. Você tem que fazer um trabalho para se fortalecer, para começar a dar virada com alegria, porque a parte energética, a energia, os sentimentos, eles têm que ajudar, favorecer para que você olhe. A Luciene, ela ficou com medo no início de olhar, mas depois que ela entendeu o processo, ela foi se conectando
E tá aí. Vai. É, hoje foi bem engraçado também que eu atendi minha última cliente antes da live e ela é do financeiro também. Só que ela já é da área de investimentos, Sim. né, consórcios. E aí eu comprei um consórcio com ela já de imóvel, né? Tá indo para o terceiro ano já. E aí hoje ela me perguntou, né? E aí, com esse seu trabalho, você já conseguiu fazer outros investimentos? Que ela já queria, né? Porque o que acontece? Ela falou assim, quanto que você tem guardado? Aí eu falei assim, aí eu fiquei quieta, E né? que era um Ela, lugar que você estava desafiador para você também, né? É. porque na hora que tiver um lance, na hora que se aproximar, eu não entendo muito bem, eu confio tanto nela, né, que ela falou assim, a gente dá um lance. Aí eu falei assim, não tem problema não. Eu não, eu não tenho dinheiro para dar o lance não, mas eu sei que eu vou ser sorteada. Ó, Aí ela, eu também tô sentindo isso. Eu falei, sabe por que que eu tô sentindo que eu vou ser sorteada? Porque eu estou construindo isso. A gente até chegou a comentar, né, Dani? sim. Você pega aí exemplos de pessoas que ganharam na Mega Sena, lá no Big Brother, mas não tinha estrutura nenhuma, perdeu tudo. Pessoa- E o que que eu estou fazendo? Eu estou construindo isso. Se eu for sorteada no consórcio, eu não vou torrar o dinheiro. Eu vou realmente investir. Se eu ganhar na Mega Sena, porque eu tenho sobrenome Sena, o universo conspira a meu favor. Então, assim, se eu ganhar na Mega Sena, eu não vou chegar e distribuir meu dinheiro, jogar ele, sabe? Você tá com a base. Ele vai ter direcionamento, É. entendeu? Então, eu falo, tudo é um processo, né? Como a Paty está falando aqui, eu venci o meu medo, sim. Assim, eu sempre tive medo, sempre fui muito medrosa para tudo. Só que o que acontece? Como foi que eu enfrentei esse medo? Me colocando nas situações, me colocando nesses lugares desconfortáveis onde eu tinha esse medo. Porque cada vez mais esse medo vai sumindo, sumindo, vai ficando leve, né? Então, assim, quando eu vou enfrentar algum medo, alguma resistência minha, o que que eu faço? Eu coloco a coragem, convido. Porque se eu ficar nesse lugar, nada vai mudar. Eu vou continuar desse mesmo. Esse lugar é o que eu mais tenho medo. Então, é um processo. Então, um passo de cada vez. Então, assim, se você me perguntar hoje, Lu, você é milionária? Não, ainda não. Mas eu serei a Mas, primeira milionária da minha família, porque eu irei honrar toda essa ancestralidade, todo esse povo sofrido, sabe? Essas pessoas que não tiveram as oportunidades que eu estou tendo. e, ó, nossa, eu fico assim, observando você contando como que avançou. Luciene, deixa uma palavra, eu quero que você finalize Uhum, com alguma palavra o que, que significou esse processo todo. Convide também, aproveita para convidar, né? As pessoas podem mandar uhum, mensagem lá, vai ficar gravada. Tem o seu Instagram, podem mandar lá uma mensagem para você. No seu uhum. perfil também tem os seus contatos todos para você falar um pouco para te procurarem para essa jornada. E depois eu falo a palavra final aqui, mas eu quero que o que, que significou? Se você pudesse resumir em uma, duas palavras esse processo. O processo é bem desafiador. É preciso realmente você se encontrar, desligar o mental, ir para processos mais de respiração, para que você se conecte com você, né? Com o seu eu superior aí, como você quiser chamar, mas que você vá para dentro e perceba qual é o próximo degrau. Se eu estou nessa situação aqui,
Se eu estou gerando esses resultados aqui na minha vida e eu quero esse daqui, qual é o próximo passo? Então, ter humildade, reconhecer que você não dá conta sozinha. Peça ajuda. Sim. E, assim, uma das coisas que, assim, que eu pago, que eu invisto, que, assim, foi o que me libertou, é conhecimento. Invista em autoconhecimento, porque é o que liberta. Depois que libertar, ninguém te segura, porque aí você toma as rédeas da sua vida, você não é mais conduzido por ninguém, você faz melhores escolhas. E assim, o que eu tenho assim hoje para deixar de conselho, né, é isso. Não tenha medo, busque sempre o autoconhecimento, porque é o que vai fazer você ir para o próximo passo. Em uma palavra, o que significou tudo para você? Em uma palavra. Liberdade. Liberdade. Perfeito. Ah, eu posso trocar? Pode. Pode ser o tema do meu desafio, que Ah, eu vou o lançamento mesmo vai ser dia 7, tá. mas vai começar antes. Então, o dia 7 de setembro vai ser o dia da independência. Então, independência, perfeito. Então, Pode a ser. palavra é independência. Sim. E que bom. Tá vendo como vem a clareza e a independência. E obrigada, Luciene, por ter Eu que compartilhado agradeço. essa jornada tão linda e que com certeza você já está aí com esse futuro. Agora você aprendeu a lembrar do futuro, né? Sim, Já ensinei para ela a lembrança do futuro, então ela já sabe aí tudo o que vai acontecer. Começa a fazer faz de um. Vamos pensar assim, a gente está agora e pode lembrar do futuro, do início do próximo ano, ou então de março do próximo ano, você já se vê, ou até mês que vem, né? Você já pode lembrar aí para você entender o que está acontecendo. Obrigada. E quem que quiser também, eu vou deixar o convite aqui para conhecer, para fazer o teste do perfil financeiro. Eu faço esse teste também. Esse teste, até para conhecer um pouco o meu trabalho, é só me mandar uma mensagem. Eu faço esse teste gratuito, até para entender se você está no, né, para as pessoas, se elas estão no perfil agradador, acumulador, sabotador e consciente. E mais uma vez, para resumir, o agradador, o dinheiro existe para o outro, o acumulador existe, o dinheiro existe para ficar parado, o sabotador, o dinheiro existe para quem merece, e o consciente, o dinheiro existe a serviço de um propósito. Qual que vocês querem? Vocês querem o consciente, é claro, né? Óbvio. A gente não precisa. E outra coisa, dá para ajudar o outro, o próximo, dá para contribuir. Só que existe um amor. Qual é o princípio? Eu quero finalizar essa live com isso. Qual é o principal amor? Vamos pensar, se eu pudesse fazer essa pergunta, qual é o principal? Para a gente fluir na vida. A gente tem que amar o quê? Amar quem? Alguém sabe disso? Qual é o principal? Para fluir, para ser. Vou dar aqui a resposta: amor próprio. Porque quem não tem amor próprio, lamenta informar. Não vai conseguir cobrar, vai ficar com medo do outro, medo de desagradar, medo de dizer não, medo do julgamento, medo. Aí vem um monte de. É o amor próprio. Porque para a gente, principalmente os terapeutas, se eles forem para o mundo sem esse amor próprio, já era. Aí desanda tudo. Então eu quero finalizar essa live falando sobre isso. Obrigada aí pela presença. O meu perfil está aqui, o da Luciene está aí. E ela vai fazer essa jornada. Veja se vocês participem dessa próxima jornada dela. 21 dias, vai ser pelo WhatsApp, né, Luciene? sim, sim. A gente vai começar o desafio a partir do dia 20 do 8, né? Vai ter todo um processo aí, mas eu vou trazer mais informações aqui. Por isso que eu estou pedindo quem participou dessa live
me chamar lá no direct, né? Para que eu possa já encaminhar, direcionar por grupo. Porque aí no dia 20 mesmo, quando eu estiver colocando as informações, porque já está construído, mas tem alguns detalhes que ainda precisa entrar, né? Aí a gente vou mandar mais informações dentro desse grupo, tá bom? Ai, mas Obrigada. eu queria agradecer a todos que participaram, gratidão por esse tempo que você tirou para estar aqui, né? E, assim, tem muito mais coisas, mas a gente dá vontade de enfiar tudo de uma vez, É, assim, né? Ô, Dani, não dá vontade de falar assim, olha, você, recebo tudo. a gente vai depois combinar outras lives, Aham. ter vários momentos. No Agradecer YouTube, eu Lilia quero, também. algo que eu quero começar a fazer é pelo YouTube. A gente pode depois combinar Sim. por também, porque aí fica diferente, a gente vai para outros canais também. Uhum. Bom, obrigada aí pela presença, Jaque, Lilian. Quem mais está aqui? A Patrícia estava A aqui. Paty, a Jaque, A Lilian, Jaque, tá todo mundo aí. A Viviane. Obrigada Vivi. pela presença de vocês, tá bom? Até a Ai, próxima. obrigada, Dani. Obrigada, foi A ótimo. Soraya também tá Depois aí. você vai ter, você pode, essa live você pode fazer cortes e tal, e depois a gente Uhum. vê direitinho. Obrigada pela presença de todos aqui. Gratidão. Eu que agradeço muito a todos vocês. Boa noite, uma boa semana, né? Uma excelente Excelente, semana. Essa excelente. semana seja de muitas coisas E a boas para gente todos começou nós. na segunda-feira sem perceber. É um ótimo dia, já quero adiantar aqui. É um ótimo dia para fazer live. A gente descobriu, né, Luciene? Aham. Tá bom, tchau. Agora eu vou virar uma liveira. Gostou, né? Agora vai ser assim. É assim, a gente dá um passo e depois fica muito mais O fácil dar o. conhecimento guardado não serve para nada, a gente tem que Não, passar adiante. sim, sim, sim. Obrigada. Tchau. Obrigada, eu que agradeço. Beijo. Beijo, tchau. Opa!